Senhor, mais uma vez nós te louvamos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Quão precioso é para nós podermos abrir a Tua palavra, ser ministrados pelo Senhor, ouvir o Senhor falar conosco, nos confrontar, nos consolar, nos edificar, que é o propósito da Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que ela é poderosa ao ponto de dividir alma e espírito, ao ponto de demonstrar pensamentos e desígnios do coração. E é isso que nós queremos nessa noite. Nós queremos ser escavados. Senhor, e assim como o Senhor me confrontou hoje, com a preparação dessa palavra, eu quero te pedir, confronta cada um dos meus irmãos. Se não na mesma medida, com mais intensidade. Mas confronta cada um. Que haja mudança de posicionamento, de atitude. Que haja arrependimento, que haja metanoia sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar, para distorcer a Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas e repreenda nesse momento. Que nesse lugar haja apenas o fluir do Teu Espírito e a circulação dos anjos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lembrei eu pedindo a Deus para confrontar vocês, se não na mesma intensidade, muito mais. Me lembrei da oração do pastor Lambieno. Quem lembra? Alguém, não sei se vocês todos conheceram o pastor Lambieno. Ele veio da África, era um missionário da África. Trouxe uma palavra tão boa, brasileiro. E ele pregou, e no começo da palavra dele, ele falou assim: irmãos, que as doces perturbações do Espírito Santo sejam com cada um nessa noite. Eu lembro que as pessoas ficaram assim. Ele falou assim: é muita gente estranha eu falar perturbação do Espírito Santo. Mas com quem está sendo muito... levando uma vida cristã muito correta, Deus impulsiona. Quem está levando uma vida cristã dormindo, Deus acorda. Quem está levando sofrendo, o Espírito Santo consola. Mas quem está fingindo que não está percebendo o que Deus está falando, ele perturba mesmo. Então eu quero que ele perturbe cada um de nós. Aí na hora um tanto de gente mudou de ideia e falou amém. Então que nessa noite o Espírito Santo nos perturbe. Amém? Mas que nós possamos ser cada dia reino. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Será que a gente sai dele hoje? Resposta é não. Não. É muito rico, gente. Não dá. Aliás, nós não estamos numa corrida, né? Não estamos com pressa. Ok? Mateus 5, versículo 21. Aliás, vamos ler o 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, algumas Bíblias não têm sem motivo, como a gente viu, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O nosso assunto de hoje é um pouquinho da lei,
a ira, o adultério e o divórcio. Nós vimos que o Evangelho de Mateus avança para um nível novo de ensino. É o reino de Deus implantado na terra, saindo da razão e do exterior do homem para descer para o coração, saindo da hipocrisia e virando realidade. Até então, a única coisa que os judeus tinham, a única coisa que o povo tinha, até aquele momento que Jesus passa a ensinar, todos nós vimos que quando ele sai da tentação, ele passa a mão como é que fala? Nos pergaminhos e ele começa a explicar a palavra de Deus. Tanto nas sinagogas, quanto de região em região. Ele lia Isaías, ele lia vários pergaminhos antigos da palavra e explica. E a primeira coisa que Jesus fala é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. E ele começa, então, a implantar uma mentalidade nova, um estilo de vida novo. E ele começa radicalmente a implantar esse estilo de vida novo. Até então, tudo que eles tinham ouvido era uma reação em cadeia. Se alguém te ferir na face, bate também. Se alguém arrancar um olho, arranca o olho também. Se o seu animal morrer no pasto de alguém, mate um animal do pasto desse alguém, esse alguém será culpado. Se tocar em morto, você vai ser impuro até a tarde. Tem aquele conjunto de leis que a gente está lembrado, a gente passou muito bem por eles. Amém? Jesus, então, pega e começa a ensinar algo completamente diferente, completamente novo para aquele povo, mas baseado na lei. E ele ainda invoca a lei. Ele fala assim: eu não vim para banir a lei. Eu vim para fazer cumpri-la. Porque até aquele momento era impossível para o homem cumprir a lei. Por que era impossível? Porque a lei tratava de um ato cometido. Como você vai tratar um ato cometido? A lei, até aquele momento, precisava do crime, precisava do pecado cometido, para que a pessoa pudesse olhar e se arrepender do que fez. A lei falava o quê? Não matarás. Então, até o momento de eu sentir um ódio terrível da Ana, pegar uma knife e matar a Ana, até aquele momento eu não teria pecado. Teria ou não? Ainda que eu planejasse, ainda que eu falasse assim: olha, a Ana sai todo dia, meio-dia, ela passa por aqui com a talha de água na cabeça, na hora que ela passar, eu vou matar. Já está decidido, ninguém me move da ideia. Só que naquele dia a Ana não passou. Eu não matei, porque a Ana não passou. Eu pequei? Eu pequei, mas perante a lei eu não tinha pecado. Então Jesus pega aquele ensinamento da lei e radicalmente, eu quero que você pense nessa palavra, que o ensino de Jesus, então, começa a ser radical. Ele fala o seguinte: se a sua justiça não exceder a dos fariseus em muito, vocês não vão entrar no reino de Deus. Gente, o que Jesus propõe é praticamente impossível. A Bíblia diz em Mateus 23, que o fariseu ele dava dízimo dos temperos, do endro, da hortelã, do cominho. O fariseu, se ele ganhasse um presente, se ele ganhasse um litro de 25 vinho, um galão, não, uma talha de 25 litros de vinho, ali ele tirava o dízimo para o Senhor. Se ele não levasse o próprio vinho para o sacerdote, ele calculava o valor e ele levava o dízimo. Hoje você pode analisar que nós não fazemos isso. Nós damos o dízimo do nosso salário, não é? Mas eu não conheço ninguém que ganha um sapato e fala assim: pô, esse sapato custou 100, então eu devo 10 de dízimo. Eu conheci uma pessoa que já morreu, que fazia isso. O Antônio, todo presente que você dava para ele ficava até sem graça. Eu falei: irmão, você não repara não, mas quanto custou? Não vou falar não. Ah, tá bom. Ele ia lá, pesquisava, falava: ó, custou 40, eu devo tanto para o Senhor. Era impressionante a justiça dele. Mas Jesus fala isso, ele fala assim: olha, está vendo esse povo aqui? E o fariseu era impecável com relação à justiça. Nós, às vezes, falamos mal dos fariseus e nós gostamos de falar: ah, fulano é um fariseu. Quem dera. Ah, mas você está desejando que o povo é fariseu? Não na hipocrisia, mas na justiça, sim.
Quem dera se todos nós fôssemos, segundo a justiça, fariseu, como Paulo fala que ele mesmo era. Mas Jesus vem então radicalmente. Por que eu falei para você prestar atenção nessa palavra? Porque essa palavra radical, ela vem do latim de radix, que quer dizer raiz. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vem, então, na raiz do problema. Amém? Ele vem onde acontece. Jesus, então, não está preocupado em você matar o seu irmão. Jesus está indo lá na raiz. De onde vem? E ele começa, em Mateus 15, ele fala assim, de onde vem o adultério, os assassinatos, as corrupções de dentro do coração do homem? Tudo, ele fala, tudo isso nasce dentro do coração do homem. Então, em Mateus 5, Jesus tira a lei do exterior, que até então era no exterior, pecou. Você vai ser réu, você vai ser condenado. Jesus tira do exterior e joga para o interior. Ele sai de Deuteronômio 28 e joga a gente em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Agora, a Ana não vai botar mais a cabeça no travesseiro tranquila à noite, sabendo, não matei ninguém hoje. Glória a Deus, estou cumprindo a justiça. Agora ela bota a cabeça no travesseiro e tem algo dentro dela, um turbilhão chamado Espírito Santo de Deus, que fala assim, Ana, você vai dormir tranquila? Você está em paz comigo? E aquilo que você falou para o Léo? E aquilo que você falou para a Kênia? E aquela hora que você cirou contra a Josi? E aquele momento que você pecou deliberadamente contra a vida da Ieda? Vamos conversar, Ana. E aí é a hora que entra o confronto de Deus, a incomodação do Espírito Santo, a doce perturbação do Espírito Santo, e a gente é obrigado a mudar. Então, nesse começo do ensinamento de Jesus em Mateus, depois das bem-aventuranças, nós vimos que as bem-aventuranças elas estão ligadas com o quê? Quem lembra? Com o fruto do Espírito. Por que, então, que Jesus pode fazer essa mudança de exterior para interior? Por que ele pode? Por causa de algo novo que vai ser nos dado a partir dali. Espírito Santo. Agora, você não tem mais somente a palavra na boca, perto de você. Agora você tem a palavra dentro de você, explodindo em vida, gerando transformação. Amém? E aí, é nesse ensino, dos confrontos dentro da lei, eu já falei isso aí, né? A lei tinha que ter o ato consumado. O reino, a disposição do coração, determina que houve o pecado. Então, Jesus, então, muda. Ele fala assim, ele põe um alto padrão. Antigamente, você só pensou. Hoje, se você pensou, você já pecou. Ok. Eu quero que vocês analisem comigo, nesse texto, os 3 níveis da ira. A hora que Deus falou isso comigo, eu achei tão interessante. Mas tão interessante. Todo mundo está com a Bíblia aberta em Mateus 5? Eu fui olhar, a maioria das versões dizem praticamente a mesma coisa. 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É o primeiro nível. Hebreus 4 tem um versículo que eu gosto muito, que eu li aqui, que eu citei aqui na oração, que fala que a palavra de Deus, ela é forte, ela é apta
para discernir pensamentos e desígnios do coração. Olha a força desse versículo. A força desse versículo, em Salmo 4:4, diz assim que quando a gente ira, a gente tem que botar a cabeça no travesseiro à noite e consultar para ver se a gente tem paz ou não. Nós vamos ver que aquele versículo que a gente gosta muito de citar, que fala assim, seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, ele está num contexto de ira, de discussão, de problema entre irmãos. Primeiro, Jesus começa a dizer aqui, ele fala assim, em verdade vos digo, no começo, estou só esperando a Débora chegar com o meu caderno, para eu ter referência. Ouvi isso que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, que todo aquele que irá contra seu irmão. Quando Jesus fala, eu vos digo, ele está dizendo para quem? Discípulos. Porque Jesus começou a ensinar para os seus discípulos, Mateus 5, amém? Nós vimos que tem 3 níveis de pessoas que seguem Jesus. Quais são? Me ajuda aí. A multidão, que segue Jesus procurando as mãos, né, os milagres. Em nenhum momento Jesus foi ruim com a multidão, muito pelo contrário, ele deu pão, ele curou muitos, ele deu alimento 2 ou 3 vezes, ele, curou muitos da multidão e teve misericórdia deles. Não foi assim? Uma segunda turma que seguia Jesus, alguns pastores chamam de seguidores ocasionais, é aqueles discípulos de fachada, aquele pessoal que tem um interesse, né, na vida eclesiástica da igreja, aquele pessoal que gosta de sentar nos bancos da frente e dizer assim, olha, eu sirvo Jesus. Mas também eles não importam nada de encher o Facebook com o baile de Réveillon lá no... Como é que fala? Lapradeira. Não tem problema nenhum. Né? O Lapradeira é antigo. Mas não tem problema nenhum. É a mesma pessoa que vem para a igreja, levanta a mão e fala, olha, eu sou de Deus, eu faço qualquer coisa por Deus. Mas, irmão, por que você não vem no culto domingo? Ah, porque passar o desfile das escolas de samba, você sabe, né? Eu não sou viciada, eu não vou para carnaval, não deixo minha família de jeito nenhum, isso é pecado, isso é nojento. Mas eu acho tão bonita a história dos desfiles, né? As fantasias, é algo tão bonito, tão inofensivo, mas quando passa a cena de nudez, eu não olho. Eu fecho o olho, eu pulo, né? Eu mudo de canal. Quando está passando aquelas coisas bonitas, contando a história do Brasil, aí eu acho legal. Isso é um típico seguidor ocasional. E nós temos o discípulo, que é aqueles que, num determinado momento, falou assim, Senhor, eu quero. E eu costumo dizer que esses que falaram, Senhor, eu quero, eles não têm mais um momento de falar assim, não quero mais. Porque Deus não é homem de 2 palavras, amém? Você falou, eu quero, então, acabou. Acabou a sua chance. Você tem que pensar antes de falar. Amém? Obrigada, Débora, pelo caderno. Não sei se eu te agradeci. Mas então Jesus estava falando para discípulos. E ele estava falando especificamente para irmãos. É isso aqui mesmo. Ele estava falando para a irmandade. Em outras palavras, ele estava falando para nós hoje, igreja. Nós temos alguns níveis de pecados que nós temos que tomar cuidado. Não que os outros pecados são desculpáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo que me exume de uma certa culpa. Por exemplo, você ficar irado com uma pessoa no trânsito é uma coisa, está certo? Não. Mas você ficar irado dentro do corpo de Cristo, com seu irmão, tem um peso diferente no mundo espiritual. E esse peso diferente, Jesus fala assim, aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito ao quê? Julgamento. Quando Deus usa apenas julgamento, Ele está dizendo o julgamento dele. Tá bom? Quando fala só julgamento, está falando do próprio Deus se julgar. Amém? Dá para entender? Eu fiquei irada com a Cíntia. Aliás, Cíntia, pelo amor de Deus, você me responde, hein? Então, eu fiquei irada com a Cíntia e Deus contemplou meu coração e eu estou sujeita a julgamento de Deus. Amém?
Mas aí vem a outra parte, o outro nível da ira. Aquele que proferir insulto está sujeito a julgamento de quem? Do tribunal. Está escrito aí na sua Bíblia. Está sujeito a julgamento do tribunal. Quando fala julgamento do tribunal, quem vai julgar com Cristo? Quem? Algumas falam sinédrio, a igreja. Então aqui já entra os próprios irmãos, os vencedores, né? Aqueles que vão julgar com Cristo, anjos e demônios e pessoas. Você perceberam que o negócio vai aumentando um pouquinho? Mas por quê? Aquele que proferir insulto, e lá entre parênteses tem uma palavra em hebraico que é raká. Você sabe o que raká quer dizer? Quando eu digo que alguém é raká, eu estou dizendo que ele não pertence ao grupo. Eu estou dizendo que ele tem problema mental, literalmente. Ao ponto de não se igualar ao grupo, de não merecer estar no grupo. E aí o insulto já passou a ser público. É como eu mirar, eu vou dar um exemplo do neto. Eu mirei com o neto, aí eu chego para o Danilo, o pessoal na cozinha, né? Está lá a Adriana e tal. Não, Danilo, vem para a cozinha domingo, né? Chego lá para o pessoal da cozinha e falo assim, gente, ó, o neto não tem jeito não. Sério mesmo. Fora do padrão. Não sei por que ele faz isso. Ele me irrita e eu começo a atacá-lo. Eu começo a diminuí-lo, eu começo a tirar do grupo. Vocês entendem o que eu estou falando, do nível de tirar do grupo, no sentido de diminuir. Na verdade, a tradução de raká é, ele não pertence. Por que ele não pertence? Porque mentalmente ele é incapaz. É essa a tradução. Forte, não é? Eu diminuo a pessoa ao ponto da pessoa ser chamada de incapaz, de dizer que ele não pertence ao grupo. Com esse tipo de ira, eu já sou levada para um julgamento de tribunal. É interessante, tem uma coisa que me chama a atenção na criação dos meus pais. Meu pai falava assim para a gente, meu avô, minha avó, você não quer levar bronca na frente de ninguém? Não faça asneira na frente de ninguém. Meu pai era bem lógico. Se você fizer asneira na frente de todo mundo, eu não vou passar vergonha de não te corrigir. Porque aí as pessoas vão olhar e falar assim, aquele pai não corrige a filha. Então, eu não vou passar vergonha por sua causa. Quem vai passar é você. Ah, mas ela é mocinha. Minha avó falava assim, ela é mocinha, não faz isso. Ele fala, eu não vou fazer? Todo mundo vai olhar para mim e pensar que eu sou um pai bobo, negligente, enquanto ela sai bem na fita. Então, você é mocinha? Se comporte. Então, se eu fizesse uma besteira na frente de todo mundo, a bronca era na frente de todo mundo. Se eu fizesse uma besteira em casa, a bronca era em casa. Numa boa. É exatamente isso que Jesus está falando. Você espalhou, você trouxe a sua ira para o nível de insulto. E é interessante que o raká nem sempre é falado para a pessoa. O raká é falado lateralmente. Você trouxe a sua ira para o nível de insulto, você deve ser julgado a nível público. E o seu pedido de perdão deve ser público. Eu fico impressionada com algumas coisas que acontecem na igreja. Muita gente na igreja peca. Pecados públicos. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Né? Tem o pecado que eu peco lá dentro de casa, que eu peco no meu coração, que eu peco no meu pensamento. Mas tem aquele pecado que eu levo para o público e eu exponho o nome da igreja ao ridículo. Eu exponho o evangelho ao ridículo. E na hora de eu pedir perdão, eu falo, não, vou pedir perdão só para Deus aqui, porque Deus me perdoa. Deus perdoa, queridos? Perdoa ou não perdoa? Perdoa. Mas o dano não é reparado quase nunca, enquanto você não publicamente não assumiu o que você fez. Então, você teve coragem de fazer uma besteira publicamente? Chega no pastor da igreja, no dia de uma reunião de oração, no dia no culto, e fala, pastor, deixa eu pedir um perdão público para a igreja. Porque eu pequei contra o corpo de Cristo, eu expus Deus ao ridículo, eu expus o evangelho ao ridículo. Então, eu estou aqui hoje para me envergonhar em nome do meu Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será
exaltado. E o terceiro nível, aquele que disser tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, a gente já viu essa palavra no grego, é gena, que é igual a lugar de disciplina. Eu não vou repetir isso tudo. Mas, então, tolo. Vocês podem notar que mesmo tendo 2 pontos, alguma das Bíblias não tem 2 pontos. Todas as Bíblias aí têm 2 pontos, é aquele que disser ao seu irmão. Tem alguém que não tem 2 pontos? Porque eu tenho umas 3 versões em casa que não tem 2 pontos. Tipo assim, aquele que disser ao seu irmão, 2 pontos. Tolo. Seu não tem? E o tolo, tem a palavra tolo? Louco, algumas versões falam louco. Esse louco seu está com maiúsculo ou minúsculo? Hã? Maiúsculo, o seu está? Minúsculo, minúsculo. Danilo é maiúsculo. Eu achei interessante, um dos comentaristas que eu li hoje, diz que essa letra em maiúsculo, diz que essa palavra no hebraico usada para tolo, não é simplesmente isso que a gente conhece. Ah, fulano é um tolo. Não. É um carimbo. É uma taxação. É um título. É como você dizer assim, esse aqui é o bobo da corte. Entendeu? É uma exposição ao ridículo. E que magoa um judeu ser chamado de tolo. Era assim, mágoa profunda. Era como você olhar para ele e falar assim, você é retardado. Você tem problema de cabeça. Entendeu? É o mesmo versículo, alguém que fala em Provérbios, que fala que a vara é para as costas do tolo. Para as costas do tolo. É insensato. Era algo assim. É como você chamar alguém assim de stupid ao quadrado. Entendeu? Então, não era simplesmente um xingamento bobo, como a gente faz hoje em dia, igual o Danilo citou aqui, do mineiro, fala, ei, bobo, senta aqui, bobo, vamos tomar um café, bobo. Não é isso. Era algo que virava um título. Era algo que era taxado. E taxando o seu irmão disso, você podia ser réu do fogo do inferno, ou seja, do fogo da disciplina. Então, eram os níveis da ira. Começava com algo bobo. Começava com algo assim, eu mirei. Só que depois de mirar, eu expandi a minha ira. Então, eu alastrei a minha ira para em redor. Eu comecei a proferir insultos. Aliás, eu conheço algumas pessoas que, quando estão iradas, dão um murro na parede. Né? Chuta barra de ferro. Vocês já viram isso? Nossa, eu acho tão bom. Sério, podia fazer isso sempre ao invés de ofender os outros, né? Vai lá e paga o conserto da mão e tal. Mas a Bíblia fala o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. Esse texto é célebre, esse texto está em Efésios, se eu não me engano, 4:6 ou 6:4, não sei se eu anotei. Não anotei, para variar. Irai-vos, mas não pequeis. E no mesmo texto fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A continuação do texto de Mateus que a gente lê, fala assim, se você vai dar uma oferta e sabe que você ofendeu o seu irmão, deixa a sua oferta. Conserta com o seu irmão, depois dá a sua oferta. Por que que a Bíblia fala de oferta? Você sabe? Você tem uma ideia por quê? Porque vem do coração. Porque no coração, o que você guarda no coração é o seu tesouro, quer dizer que você mexeu nele para dar uma oferta, amém? Olha que interessante. A oferta era a parte mais importante do culto hebraico, do culto do judeu. Porque a oferta era aquele momento que o vil homem trazia algo que era aceito pelo Deus Todo-Poderoso. Então não tinha nada mais humilhante para um judeu do que ele não ter uma oferta para o Senhor. E essa oferta não está dizendo apenas de dinheiro, está dizendo das rolinhas que ele trazia, está dizendo da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa. O texto, em outras palavras, está dizendo assim, deixa o sacerdote esperando. Coloca lá. E vai se consertar com o seu irmão. Porque para mim, o Senhor, não tem nada mais importante do que você se consertar com o seu irmão. Nem a oferta.
Forte, não é? Forte demais. A gente quase não vê pastores pregando sobre isso, né? E o medo de não vir oferta nenhuma para o povo. Né? Porque o povo tudo brigado um com o outro, tudo com problema um com o outro. Né, Neto? Fazer isso aqui num domingo à noite. Irmãos, quem tem problema com o irmão, não dá oferta. Ter $20 no gasofilácio, se tiver. Né? Amém. Como diz a pastora Cleusa, aqui é diferente. Amém? Amém. Mas era isso que Deus estava dizendo, era isso que a essência do texto está dizendo. Que é mais importante do que a ordem do culto, é mais importante do que levantar as mãos na hora do louvor, é mais importante do que dar oferta, é mais importante do que a palavra, é mais importante do que qualquer coisa que possa acontecer num culto. É haver um momento de conserto entre irmãos. Amém? E assim essa oferta vai ser aceita. Segundo, amém, queridos? Então nós vimos que Jesus parte então para tratar com o coração do homem. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:7 que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O texto que eu falei para vocês de Hebreus é Hebreus 4:12. A examinação do nosso coração ela tem que ser profunda. Jesus, em nenhum momento aqui, ele pergunta assim, olha, se você não for culpado, procura o seu irmão e se conserta com ele. Ainda essa semana eu tive uma assim, divergência com a pastora nessa questão, de procurar alguém para conversar. Porque eu estava muito dura na oposição, eu falei, mas não faz sentido. Né? Hebreus 4:12. Mas nessa palavra fica muito claro, Jesus não pergunta quem está certo. Jesus não diz que há um lado certo. Ele só diz o seguinte, tem que ser feito. Amém? E geralmente tem que ser feito pelo lado mais maduro. E geralmente nós gostamos de pensar que o lado mais maduro somos nós. Então, que nós soframos o dano de ser o lado mais maduro. Amém? Que haja conserto entre nós. Que haja conserto, que às vezes partiu de uma ira, uma coisa boba. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu não anotei esse texto, mas tem outro versículo na Bíblia que fala para a gente tomar cuidado para não brotar em nós raiz de amargura. A ira, que ela é nutrida com pensamentos e tempo, preste bastante atenção nisso. O fato da pessoa não se explodir em ira, quer dizer que ela não se irou? Quer dizer que ela não pecou? Pode ter pecado. E ao invés de explodir, ela implodiu. E ela causou um dano dentro dela horrível. E a Bíblia diz para a gente tomar cuidado para não brotar em nós raiz de amargura. E isso é nutrido com o tempo. A gente fala assim, não, hoje não é o dia. Aí a gente começa a fazer aquelas provas ridículas com Deus. Desculpa falar assim, mas é claro. Sabe a prova do egudo? Aquele que não quer descer da cruz, ir para a cruz, aquele que não quer baixar o ego. Mas o tempo tem muito a ver com isso. Aí a gente começa a fazer prova com Deus assim. Vou para a igreja. Se a pastora mencionar a palavra perdão, eu peço perdão para fulano. A pastora não mencionou a palavra perdão, não era de Deus. Se louvor cantar a música tal, de comunhão, eu vou pedir perdão. O louvor não cantou. Ou esse povo está na carne, ou realmente Deus não é hoje, não é a hora. Então, nós temos isso, essas coisinhas que nós colocamos para evitar que a voz, às vezes, pesada do Espírito Santo está falando conserta, e a gente está fingindo, procrastinando. E nisso a gente vai dar tempo. Em Isaías, se eu não me engano, 58 fala sobre jejum, 59 fala assim, que o povo estava chocando ovo de áspide. Você sabe o que é ovo de áspide? É uma cobra. E o povo estava chocando aquilo. Então, quando alguma coisa aconteceu, e você tem algo contra alguém, ou sabe que alguém tem contra você, não dê tempo, porque esse tempo
É tudo que o diabo quer, para ele fazer algo assim, ficar assim. Eu nunca vou esquecer do dia que eu preguei essa palavra na igreja e falei assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem algo contra alguém, você lembra, né? Vamos levantar agora e vamos na pessoa, vamos todo mundo, porque vai todo mundo no impulso. A primeira pessoa que levantou veio em mim. Eu quase morri. Eu só olhei quando ela viu, eu sabia que era comigo, né? Vindo em direção ao púlpito. Eu falei assim, Senhor, não me deixa passar vergonha de fazer uma fila nesse lugar. Foi a única oração. Me livra da fila, Pai. Ai, que coisa. Eu já contei para vocês que eu tinha uma colega de seminário que o dia de lavar a roupa suja era toda sexta-feira. Lavar a roupa suja espiritualmente falando. E na hora que o pastor falava assim, se alguém te ofendeu, se alguém te magoou durante a semana, vocês são seminaristas, vocês têm que estar com o coração limpo, peça perdão um para o outro, fazia assim, a fila na Silvinha. E até o final do corredor. Aí um dia ele pregando, ele falou assim, se todo mundo faz fila para te pedir perdão, acorda, o problema é você. Quando ele falou, ele olhou para ela na primeira cadeira e falou assim, mais um na fila, meu Deus. Que era ele mesmo. Mas não deixa passar esse tempo, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor. Amém? A ira pode ser a indignação contra uma mentira. Eu acho que, particularmente, alguém entrou, Neto? Eu acho que particularmente, muita gente aqui vai concordar comigo. Tem nada pior do que alguém falar que você fez uma coisa que você não fez. Ou que você falou algo que você não falou. Nossa! Gente, dá vontade de subir nas paredes, virar lagartixa, né, dragão, né, bocar a pessoa. Dá vontade de fazer loucuras. A gente fica indignado, não fica? Pois é, mas a Bíblia diz que essa ira também tem que ser contida. E nós temos algo dentro de nós chamado Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Amém? Mas a ira, exatamente, mas a ira também pode ser a indignação contra uma verdade. Vamos ler um texto? Colossenses. Acho que é Colossenses mesmo. Eu trouxe... Não trouxe. Sua Bíblia é na linguagem de hoje, Cíntia? É? Então você que vai ler esse texto para mim. Deixa eu só conferir se é Colossenses mesmo. Esse texto de Colossenses é tremendo. Lê para mim, Cíntia, por favor, bem alto. Ok. Não, espera aí que eu ainda vou achar outro. É Colossenses 3, de 12 a 15. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O 15 também? Sim, por favor. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Amém. Glória a Deus. Então o texto está dando um caminho simples para a gente se amar. Deixa aberta, tá, Cíntia, por favor. Não fecha, não. Tem um outro texto que eu queria ler antes, mas diz assim, para a gente não mentir um ao outro. Em primeiro lugar, o tempo todo falar a verdade, ter eternos afetos de misericórdia. E uma das coisas que mais traz ira dentro da igreja é ouvir a verdade em um ponto que a gente está errado. Eu tenho a tendência de morder a mão de quem faz isso. Eu tenho a tendência de apelar. É uma tendência pecaminosa, que tem que ser esmagada na cruz. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza
terrena. Amém? Eu tenho a tendência de não gostar do confronto. Eu acho que nenhum de nós gostamos de ser confrontados. Mas a nossa postura com relação ao confronto tem que ser uma postura igual a de Davi. Quando Natã olhou para ele, e ele falou assim para Natã primeiro: quem que é esse homem que fez isso? Que matou o velhinho do vizinho para dar de comer para o seu hóspede? Esse homem deve morrer. Natã olhou para ele e falou: é você. Ele podia ter falado assim: mata esse profeta. Né? E eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu faria naquela ocasião. Entendeu? Ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia mandar prender, ele podia mandar calar, ele podia mandar arrancar a língua de Natã. No entanto, o que ele fala? Senhor, eu pequei contra o Senhor. Nossa, eu sou um miserável. Me limpa, me purifica, tem misericórdia de mim, não olha para mim segundo as minhas transgressões. Imagina, a pastora Cleusa te confrontando em algo, falando a verdade dura e nua, crua, na sua cara, e você olhando para ela e falando assim: pastora, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pelo amor de Deus, me dá uma penitência, bate na minha cara, faz alguma coisa, mas eu preciso mudar. Eu acho que ela pode ter um ataque cardíaco. Porque essa não é a nossa reação, né? A nossa reação é: não sei se você está sendo muito justa não, viu, pastora? Você não sabe o que Joãozinho fez. Se você soubesse, você não estava me confrontando desse jeito. Você não sabe o que me levou a isso. Mas, no entanto, a nossa postura, quando vem aquela ira dentro de nós, tem que ser realmente ir para a cruz, jogar para a cruz. Porque se nós não jogarmos para a cruz, esse texto que a Cíntia leu, ele culmina dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Queridos, não adianta, a gente sabe quando nós, através da nossa ira, nós ferimos alguém. Nós sabemos. O que nos passa despercebido é o seguinte: eu entrei na igreja, isso acontece muito comigo, tá? Muito mesmo. Que eu entro na igreja, eu entro olhando o ministério de louvor, eu entro olhando a roupa que eles estão vestindo, eu entro olhando a postura deles lá dentro, lá em cima. Eu passo aqui na porta, eu já perguntei para os diáconos, já falei para alguns, não vou citar nome aqui, porque depois eles podem ouvir isso. Anota para mim a hora que fulano chegar no culto, por favor. Então, eu fico assim, preocupada com alguns deles, e às vezes eu passo perto dos irmãos e eu nem cumprimento. Mas às vezes eu faço algo pior ainda do que nem cumprimentar. Eu saio daqui para cumprimentar a Cíntia. Aí, no meio do caminho, a Kênia fala assim para mim: então, aquele negócio que eu estava te falando, ai, Kênia, me fala. E nisso, o neto: amém, irmãos? E eu volto. Então, eu fui na Cíntia, eu olhei para ela e eu não cumprimentei. Aí o irmão fica chateado comigo. Eu não sei. Acontece direto. Ali na cozinha, o negócio, o exaustor ligado alto. A pessoa fala com a gente e não ouve. Né? Às vezes o pessoal está falando assim: olha, eu vou sair, vou fazer uma coisa errada. Eu vai fundo, porque eu não estou ouvindo. A gente não sabe quando ofendeu alguém assim. Mas quando a gente fala uma palavra mal falada, que houve ira no nosso coração na hora de liberar aquela palavra, nós sabemos. Todos nós sabemos. E na hora o Espírito de Deus fala dentro do nosso coração. Mas algumas pessoas, elas preferem morrer. Quando eu falo morrer, é morrer espiritualmente, do que falar essa palavrinha aqui, ó. Tem gente que prefere morrer do que pedir perdão. E isso realmente leva à morte. Leva à morte. Tanto de quem foi magoado, quanto de quem foi o magoador. Então, nós precisamos entender isso. E, às vezes, ouvindo a verdade, ficou errado ali, ficou 5 a verdade. Quando o irmão tem alguma coisa contra nós, nós devemos procurá-lo o mais rápido possível. Não se esqueçam, a morte não tem o poder de pagar dívidas. Se eu tenho algo contra a Sabrina, sair dali e morrer, a dívida não foi zerada. Vou ter que ter uma conversa muito séria com Deus lá em cima. Eu não perdi a salvação por causa disso. Mas a minha dívida não foi zerada. E Deus é um Deus que disciplina, aqui ou lá. Amém? Nós precisamos entender isso. Segundo,
A paz de Cristo é citada nesse... Sétimo, aliás. Paz de Cristo é citada nesse contexto, colaborando com o Salmo 4:4. Eu vou ler rapidinho o Salmo 4:4. Eu fico olhando. Por que eu fui tão confrontada hoje? Salmo 4:4. Irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, o coração, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Por que eu fui tão confrontada? Porque você começa a lidar com a ira como algo comum. Como uma coisa, eu sou assim. E nós precisamos entender que nós não podemos ser assim, porque nós nascemos de novo. Nós não temos a opção de ser assim. Mas eu fui assim desde criança. Foi errado desde criança. Você nasceu de novo. E nós precisamos manifestar o caráter de Cristo. Nós estamos na terra para manifestar o caráter de Cristo. O reino de Deus é para aqueles que manifestarem o caráter de Cristo. Amém? Nós vimos que a salvação é de graça. Ela foi dada para nós. Mas o reino de Deus, que é o galardão, ele vai ser através do mérito. Amém? E nós precisamos nos esforçar. Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? Outra coisa que leva a gente a se irar com muita facilidade é a contrariação do nosso ego. Eu costumo dizer que a falta de consciência de quem nós somos faz a gente se irar muito facilmente. Pega uma criancinha, toca no ego dela. Na hora, ela morde, ela chuta, ela bate, ela grita. O que é tocar no ego de alguém? Quando alguém pensa de si muito além do que convém, ele não aceita ser contrariado. Por exemplo, o Léo chega aqui na igreja, ele senta nessa cadeira aqui. 10 anos de igreja, 10 anos que ele chega na cadeira. Senta no mesmo lugar. Ele chega um dia, o Danilo está sentado no lugar. Ele fala, Danilo, você não se importa de passar pela outra cadeira? Me importo. Quero sentar aqui. Aí ele começa uma boa, né? Ô, Danilo, tem 10 anos que eu sento aí, rapaz. Senta do outro lado. Não vou sentar, não tem seu nome aqui. Na hora, ele foi contrariado, não foi? A ira vem. Vem ou não vem? Por quê? Porque o ego foi contrariado. Ele achou que ele tinha lugar. Achou que ele tinha aquele direito. Ele estava pensando de si além do que convém. Porque ninguém tem lugar marcado aqui nesse lugar. Vocês entendem? Foi só um exemplo bobo. Mas isso é muito comum entre marido e mulher. Por que o homem tem a tendência de ser mais irado do que mulher? Tá certo que tem mulher que quando ira destrói a casa. Eu sei disso. Né? Mas eu também cresci com a minha avó. Eu vi meu avô irado umas 3 vezes só. Bastou. Vi aquele mineirão irado 3 vezes só. Mas era assim também. A gente levantava, vinha igual o Caleb, assim, pulando dentro de casa. Minha avó falava, não faz assim que seu avô não levantou ainda. A gente andava dentro de casa assim, para não acordar meu avô, para ele não ficar contrariado, para ele não ficar irado, para ele não derrubar a casa. Entendeu? E muitas vezes nós somos crentes assim. Que as pessoas não podem falar nada conosco, a pessoa não pode ser sincero conosco. A pessoa não pode chegar para nós e falar assim, você me ofendeu com isso ou com aquilo, que a gente fica tão irado que ofende de novo. Passa da ofensa para a agressão daí. Nós precisamos colocar isso na cruz do Calvário, entender que só o Senhor é Deus. Eu gosto de falar essa frase. Às vezes, quando eu estou muito irada, eu falo assim, só o Senhor é Deus, eu sou um rato, eu sou um lixo, aquele negócio, né? Eu sou o verme do cocô do bandido. Não presto para nada. Por que ninguém pode falar assim comigo? Qualquer um pode falar assim comigo, eu não sou ninguém. Na hora você vai baixando. Então faz esse exercício com você. Quando você se sentir muito irado, mas a Sabrina falou comigo de um jeito que não deveria. Ok, quem que é você? O presidente da República? Aliás, até ela, né? Tem ouvido assim, muita coisa que não queria. Então, assim, quem é você? Personificação de Jesus Cristo, que não pode ouvir nada, que
Jesus ouviu, cuspiram na cara dele. Não é? E ele fala assim, não pense vocês não vão passar pelo que eu passei. Vocês vão passar por coisas, talvez, piores do que eu passei. Por amor de mim. Então fala para o seu irmão, você não tem importância nenhuma. Para de ficar irado com bobeira. Amém? Para de ficar irado com bobeira. Eu ia entrar no divórcio hoje, hein? Queridos, uma coisa que funciona bem com a ira. Segundo, vocês sabem que a psicologia, ela diz que uma das coisas que ativa a ira na pessoa é a síndrome da perfeição. A Ana já deve ter lido isso, né, Ana? A síndrome da perfeição ou o complexo de Deus. Já ouviram falar essas duas coisas? Complexo de Deus, em outras palavras, é o que eu acabei de falar aqui. Você se sente tão importante que se aquilo que você quer ou gosta, ou está esperando, ou pagou por, brasileiro passa muita vergonha na gente com relação a isso, gente. Estou pagando. Estou pagando. O cara tem que fazer. Aí dá aquele acesso de ira, trata o vendedor mal, trata a mocinha do balcão, faz a mocinha do balcão chorar e sai assim. Né? É o complexo de Deus. O brasileiro tem muito isso, infelizmente. Mas esse complexo de Deus, às vezes ele pode estar no rapaz que capina o lote. Dentro da casa dele ele se sente Deus. Então, se alguma coisa sair fora daquilo, a casa cai. E a pessoa não aceita ser contrariada. A outra coisa que eles falam que ativa a ira é o complexo de perfeição. É a pessoa ser aquela pessoa esmerada em fazer tudo com perfeição. Aí vem um lambão e faz. Você conhece a expressão, lambão? Né? Tipo assim, você limpa a cozinha toda, né? Eu vou falar do meu contexto. Você limpa a cozinha toda, fica tudo brilhando, aí a pessoa resolve fazer um suco. Mas aí ela não resolve levar o copo perto da lata de açúcar, ela leva a colher. Vai na lata de açúcar, pega a colher, sai. Vai, não, tá, mais um açúcar. Vai lá, né? Aí o complexo de perfeição ativa na hora a ira, que você fala assim, não, eu não faço isso, por que é que fulano vai fazer? Aí eu vou te dar uma resposta para o seu complexo de perfeição. Tem um tanto de coisa que o lambão deve ser perfeito e você não. Entendeu? Deve ter um tanto de coisa que ele faz certinho e você não. Entendeu? Ainda que a sua mente egocêntrica, no momento, não te permita lembrar de nada. Que a pessoa faça certinho e você não. Precisamos do Espírito de Deus. Porque Ele é o único capaz de sondar mentes e coração. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, para a gente colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, aquele ataque de ira meu com alguém, foi simplesmente porque eu queria ensinar, foi zelo? Ou foi vingança? Eu já contei para vocês que eu tinha uma mãe psicopata, né? Tinha, não, que ela não morreu, tem. Minha mãe era totalmente, ela falava, não vou bater em vocês agora, porque se eu bater será vingança, não vai ser correção. Então senta ali que a hora que eu estiver calma eu vou bater em vocês. E a gente ficava, é terrorismo. Ficava os três sentados e eu pensando assim, oh meu Deus, que ela esqueça. Aí a gente olhava, ela estava escrevendo num caderno. Aí tinha um dos meus irmãos que não aguentava, falava assim, mãe, o que a senhora está escrevendo? Tudo que vocês fizeram, para eu não esquecer de nada na hora que eu for bater. Eu falava, meu Deus. Sério, Criminal Minds perdia. Mas ela não batia irada. Mas a intenção dela era corrigir, não era vingar, ela falava. Então, dificilmente ela batia na gente irada. Só se fosse uma coisa assim, muito de emergência. Mas nós precisamos, queridos, parar, respirar. É que nós, crentes, ou nós abolimos a psicologia, né? A gente fala, não, psicologia não é de Deus. Eu falo um negócio para você, psicologia não é de Deus mesmo, não. Mas Deus usa de muita psicologia conosco. Às vezes, a palavra de Deus só fala assim, aquele que se irou e agiu, o que ele deveria ter feito? Parado e esperado. Às vezes, você parar e esperar, evita de você ir para os dois outros
níveis da ira. Você vai ser julgado só por Deus. Você pede, Senhor, me perdoa, e Deus vai te perdoar. Amém? Mas vai chegar um momento que, se você expandir o crime, você vai ter que ser levado para um outro nível de julgamento, para um outro nível de tribunal, porque a sua pena vai ter que ser um pouquinho diferente, porque você não é uma pessoa comedida. Amém? Então, quando a sua esposa trancar a chave dentro do carro, respire fundo. Respira mais fundo aí, ensina o menino a abrir, né? Não, mas é bem... Ai, ai. Não é loura? Vamos orar, queridos? Semana que vem a gente entra na questão do divórcio, amém? Leiam, por favor, leia o texto. E enquanto você arruma suas coisas para ir embora, eu quero ler um texto para vocês. Eu estou lendo Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não precisa ver. Não precisa ver. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Queria que você guardasse esse texto no seu coração. O fruto do Espírito, entre eles está paz, longanimidade, domínio próprio. Não tem coisa melhor do que colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu venci. Eu venci. Fulano merecia uma bufetada, mas eu venci. Ciclano merecia que eu xingasse, mas eu venci. Aquele cara no trânsito merecia que eu desse uma ré. Colocasse primeira, segunda, terceira e batesse nele de terceira, assim, fazendo... Tum, e levasse ele assim até a outra esquina. Mas eu venci, eu não fiz. Amém? E agora eu tenho o direito de jogar na cruz e falar, Espírito Santo de Deus, me perdoa. Porque eu me irei, sim, mas eu não pequei. Amém, queridos? Começa a orar, começa a falar com o Senhor. Fala, Espírito Santo, oh Deus, nos controla. Senhor, nós sabemos que o Senhor não muda personalidade. Nós nascemos com ela. E nós sabemos que as tempestades das nossas personalidades, elas, de certa forma, atraem o Senhor, elas dão cor na nossa vida. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos controla com o teu doce Espírito. E é o que cada um de nós nessa noite desejamos. Ser controlados pelo Senhor. Senhor, para que nós possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro toda noite, dormir em paz, sabendo que nós estamos em paz com o Senhor, que nós podemos deixar a nossa oferta no altar, que nós podemos ter uma vida cristã normal e em paz com nossos irmãos, sabendo que o sangue de Cristo está circulando entre nós, circulando em cada órgão, Senhor, sem deixar nenhum órgão estar em putrefação. Nós podemos dormir em paz, porque sabemos que não pecamos contra o Senhor. Que nós nos iramos, sim, porque muitas vezes, Senhor, é irremediável, é incontrolável que a ira venha, como a tua palavra mesmo nos diz. Mas nós temos a opção de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, de não chocar ovos de aspe, de não ficar ouvindo falácias do inimigo contra os nossos irmãos, contra a nossa liderança, contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos. Nós temos essa opção e nessa noite nós pegamos essa opção de não ouvir as falácias do inimigo. E nós temos, Senhor, algo que não é opção, é um mandamento, que é o perdão. Que nós possamos entender que o perdão é a base de relacionamento cristão. Porque ela é a própria base do relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor começou através de um perdão. Ele vive através de perdão. E que nós possamos entender que o nosso relacionamento com os nossos irmãos tem como elo o perdão.
o tempo todo. Que nós possamos perdoar as faltas dos nossos irmãos, assim como o Senhor tem nos perdoado. Oh Deus, nos livra da ira. Nos livra, Senhor. Nos livra de pecar contra o Senhor, de pecar contra os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.